Nós conversamos agora com o advogado criminalista Pedro Iocoi. Doutor Pedro, muito boa noite. A decisão do ministro Flávio Dino traz aí mais um elemento para o debate sobre a responsabilização de magistrados e privilégios no judiciário. Eu pergunto, qual o impacto, no seu entendimento, da decisão de Flávio Dino nos tribunais? Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Obrigado pelo convite. Acho que, Celso, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente vem numa tradição de aposentadoria a bem do serviço público que trazia sempre uma discussão, não é, de qual o efeito disto para o sistema, não é? Então, os juízes aposentados a bem do serviço público, às vezes, acabavam se sentindo premiados com a aposentadoria, fosse ela com vencimentos integrais para juízes no final de carreira, ou fosse ela para vencimentos parciais para juízes ainda sem completar o tempo para ter vencimentos integrais. Acho que isso essa decisão vem para bem e também vem no sentido de reforçar que lá no rol de penas previstas na Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 42, a última pena é a demissão. E a demissão é aquela que ocorre nas hipóteses onde o sujeito não vai ter direito a absolutamente nada. Ele pode até vir a discutir pelo tempo que ele contribuiu e, enfim, receber de volta o valor dessas contribuições previdenciárias que ele fez, mas a demissão ela não traria, não é, nenhum pagamento de aposentadoria ao magistrado. É óbvio, não é, que para a demissão nós temos outras hipóteses. O próprio artigo 47 lá da Lei Orgânica da Magistratura, não é, traz outros requisitos que não só o processo administrativo. Mas eu acho que a decisão vem em bom sentido, de moralização, não é, desta situação, que trazia uma distorção no sistema e que, sem dúvida nenhuma, vai forçar com que se pense quais são as hipóteses ao final do processo administrativo para buscar a demissão do magistrado, que era algo que não era buscado até essa decisão do ministro Flávio Dino. Doutor Pedro, boa noite para o senhor também. Olha, o ministro Flávio Dino colocou, justificou, na verdade, essa decisão com o argumento de que a pena de aposentadoria compulsória não cabe no ordenamento jurídico vigente diante das mudanças que foram impostas pela reforma da Previdência aprovada em 2019. Queria saber se o senhor concorda com esse argumento e também por que demorou tanto tempo, né? Se passaram 6 anos, por que só agora esse entendimento foi colocado à mesa? Veja, Marina, a demora entre a promulgação da lei e a mudança na jurisprudência ela é absolutamente frequente no nosso sistema, até que os temas cheguem à Suprema Corte, principalmente quando se trata de matéria constitucional. Eu concordo com o entendimento do ministro e acho que precisa ter uma complementação a esta informação. Não é? Acho que o importante agora é observar que a pena máxima ela é a pena de demissão, que está lá prevista na Lei Orgânica da Magistratura, e a demissão entendo que foi, sim, recepcionada, mas a demissão ela é aquela hipótese que precisa de ter ação penal por crime comum ou de responsabilidade. Então, é necessário que haja uma ação posterior ao encerramento do processo administrativo para demitir o magistrado sem o direito à aposentadoria. Então, acho que não basta identificar que houve um desvio, mas é necessário sim buscar uma decisão judicial para excluir o magistrado do serviço público e, com isso, impedir que ele, após ser excluído do serviço público, que ele fique recebendo aposentadoria proporcional ou integral. Doutor Pedro, eu chamo para a nossa conversa o nosso colega Ranier Bragon. Ranier? Doutor Pedro, boa noite. O CNJ informou que 126 magistrados foram punidos com essa pena máxima de aposentadoria compulsória nos últimos 20 anos. Em relação a esses casos, se houver alguma possibilidade de revisão ou isso que está para trás, ficou para trás e a regra vale agora para frente? Ranier, a regra ela é de 2019, portanto, o que a gente tem agora é a interpretação da norma ou no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Para os casos onde ainda há prazo para que se mova ação judicial contra o magistrado, esses casos ainda podem ser revistos.
Para os demais casos, onde não há prazo ou onde não existe ação penal por crime comum ou de responsabilidade, aí nessas hipóteses a gente não tem como fazer essa revisão e esses foram beneficiados por uma inércia do Estado, mais um entendimento anterior que o ministro Dino agora posiciona que não foi recepcionado pelo nosso sistema. Nesta semana, a comissão técnica que foi formada para discutir os penduricalhos, são as verbas indenizatórias que geram pagamentos acima do teto constitucional, deve entregar um relatório ao STF com uma nova proposta depois de uma decisão suspender os pagamentos a magistrados. Tudo isso coloca o judiciário aí numa evidência e no centro de críticas da sociedade. Essas decisões sobre os penduricalhos e sobre a aposentadoria compulsória, elas podem provocar novas discussões sobre privilégios no serviço público? Celso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a regra que se estabeleceu de teto de todo o serviço público, ela foi aos poucos sendo mitigada pelo Poder Judiciário por conta do Poder Judiciário entender que há uma defasagem da remuneração dos juízes e desembargadores em relação a outras carreiras jurídicas e etc. E também porque o Poder Judiciário tem ali o recebimento de algumas verbas que foram declaradas por sentença em momento posterior e que vêm sendo pagas de forma parcelada aos magistrados. Então, tudo isso acaba compondo uma remuneração que ultrapassa o teto. É óbvio que tudo que for verba indenizatória decorrente de sentença, essas verbas continuarão a ser pagas. O que o Supremo provavelmente deve rever e trazer aí uma mudança de postura em relação aos pagamentos são estas verbas extraordinárias que servem para burlar o teto do funcionalismo público. Então, acho que para um futuro próximo deve haver uma remuneração do valor que é efetivamente percebido pelos magistrados, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba moralizando o pagamento que é feito ao Poder Judiciário em relação às demais carreiras. E aí, sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que trazer outras discussões. Se se entende que o valor do teto é um valor que é baixo, precisa se discutir uma revisão da remuneração para todo o funcionalismo público. Não pode ter uma fatia ou um dos poderes recebendo para além do teto, enquanto que os demais estão atrelados ao teto. Então, acho que essa discussão veio em boa hora e, principalmente, no momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal vem sendo bastante criticado por conta das várias situações de proximidade dos ministros e dos parentes dos ministros com pessoas envolvidas em julgamentos pendentes na Corte. Doutor, vou passar a palavra para o nosso analista César Feitosa, que também participa da entrevista. César. Doutor, uma das justificativas que tem no judiciário para a aposentadoria integral, mas tem, por exemplo, também nas Forças Armadas, que quando alguém é expulso por algum crime, ele é considerado morto e a sua esposa, os filhos passam a receber uma pensão no mesmo valor, é de que, bem, no caso dos juízes, também no caso dos militares, eles pagaram durante toda a sua vida a contribuição para a aposentadoria e que eles não poderiam perder o direito de receber de volta esses recursos quando chegasse o momento adequado, que é o momento da aposentadoria. Portanto, queria entender como fica para um juiz que é condenado dentro do CNJ e perde sua função, é demitido, como que ele faz para receber a aposentadoria que ele tem direito por ter pagado todo mês uma parte do seu salário para o INSS? Veja. São duas situações distintas. Uma primeira é, determinadas carreiras têm aposentadoria integral e a gente sabe que a aposentadoria integral ela é fruto de um cálculo que não é necessariamente um cálculo autuarial sobre o valor das contribuições. Então, há uma distorção ou há uma situação mais benéfica para estes funcionários públicos exatamente pela relevância do serviço que eles prestam. Então,
tendo em vista a relevância do serviço que eles prestam, quando aposentados, eles têm uma aposentadoria integral e com isso é óbvio, não é, que isso entra na conta entre o que eu vou ganhar durante o tempo que eu estou na ativa e o que eu vou receber depois que eu me aposentei, e com isso, não é, há uma compensação por estar no serviço público que, via de regra, remunera menos do que a iniciativa privada em funções equivalentes. Então, esta é uma coisa. Outra coisa é o sujeito que cometeu uma falta grave, que foi demitido do serviço público, né? E é essa a hipótese que a gente está trazendo agora, tendo em vista que a gente vai deixar de aplicar a aposentadoria a bem do serviço público. Então, para este sujeito que foi demitido do serviço público e, portanto, não faz jus a essa benesse que ele teria caso tivesse cumprido todo o seu tempo de serviço público de forma proba, exercendo de forma adequada a magistratura, que é o caso que nós estamos avaliando, ele vai perder isso, vai ser demitido, não vai ter direito à aposentadoria integral, mas é óbvio que ele vai poder discutir. E acho que precisa, sim, criar uma regra para que ele possa receber de volta aqueles valores que foram descontados dele a título, de INSS ou a título de aposentadoria, para que ele possa, tendo esse valor devolvido, corrigido, investir isso ou num sistema de previdência privada ou numa aplicação financeira, para que ele possa usufruir dos proventos desse valor que foram descontados do salário dele. O que não pode, o que não é justo, é que ele receba, uma benesse que o nosso sistema tem, para alguém que exerceu uma função pública de forma justa, proba, adequada, tendo sido demitido da carreira exatamente por conta de uma falta grave. Então, acho que temos que pensar numa regra para ele receber o dinheiro de volta, e a regra para ele receber o dinheiro de volta não pode ser a mesma regra daquele que foi um bom magistrado. Doutor Pedro Iocoi, advogado criminalista, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para o senhor. Celso, Marina, boa noite. Obrigado mais uma vez. Obrigada.